Meus irmãos, eu aprendi uma coisa na minha caminhada de fé. Eu aprendi que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para a minha casa, para a sua casa, para a nossa família. O nosso Deus tem o melhor para nós. Eu entendi também, lendo a Bíblia, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se eu não estou vivendo algo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável, eu não estou vivendo ainda na plenitude a vontade de Deus para a nossa vida. Uma frase que eu gosto de repetir muito: Deus não quer a minha vida, Deus não quer a sua vida. Na verdade, Ele quer que nós acabemos com ela para que nós possamos viver a vida dEle em nós, os propósitos dEle em nós, aquilo que Ele projetou para você em nós. Enquanto Davi tentou viver a vida dele, enquanto Davi queria viver a vida dele, o máximo que Davi queria ser era um pastor de ovelhas. Mas quando Davi começou a viver a vida de Deus, Deus fez com que Davi se tornasse um dos principais reis de Israel. Enquanto o Zé do Egito, tentou viver a vida dele, talvez o máximo que o José do Egito era um filho mimado, que andava com a sua capa, desfilando para os seus irmãos. Mas quando José do Egito começou a viver a vida de Deus, Deus fez de José do Egito um dos principais governantes que já pisaram na face da terra. Quando Pedro tentou viver a vida dele, o que Pedro queria ser naquele momento era um pescador. Alguém que pescava, um empreendedor, um empresário. Mas a partir do momento que Pedro começou a viver a vontade de Deus, a vida de Deus, Deus fez com que Pedro fosse um dos maiores homens do Novo Testamento. O que eu quero dizer, meu irmão? Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para nós. Porém, existem alguns princípios que nós temos que tomar atenção. E qual é o versículo que nós separamos aqui nessa noite? Deus, Ele quer nos abençoar no espírito, na alma e no corpo. Só que para o nosso espírito, na nossa alma e o nosso corpo serem abençoados por Deus, eu preciso ter uma vida organizada. Quantos aqui tem uma vida organizada? Creio que todo mundo, amém? A nossa vida, ela é dividida em 3 esferas. A nossa vida corpo, alma e espírito. Nossa vida física, emocional e espiritual. E eu entendo que se uma área da nossa vida, ela está desorganizada, ela acaba infectando, atrapalhando diretamente uma outra área da nossa vida que está organizada. Por exemplo, se a minha vida física, ela está bagunçada, se eu estou com algum tipo de problema físico, querendo ou não, isso acaba atrapalhando o meu lado emocional, querendo ou não, isso acaba atrapalhando o meu lado espiritual. Tem pessoas que estão com uma doença na alma, a famosa depressão. A depressão é uma doença que dá no coração da pessoa, emocionalmente falando. E quando as pessoas estão com o coração ferido, o coração machucado, essa pessoa perde a vontade de acordar, perde a vontade de vir para a igreja, perde a vontade de trabalhar. O que eu quero dizer, meus irmãos? Todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas, elas estão conectadas. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que parar de separar as coisas. Do tipo, quando eu estou no serviço, eu sou somente uma pessoa profissional. Não, quando eu estou no trabalho, eu sou somente uma pessoa espiritual. Não, quando eu estou no serviço, a minha vida física, emocional e espiritual, ela anda em conjunto, juntamente comigo. Eu já vi umas frases do tipo, olha, o meu casamento está muito bem, mas as minhas finanças estão péssimas. Meu irmão, se as minhas finanças continuarem péssimas, o que vai acontecer com o meu casamento? Infelizmente, ele vai ser influenciado pela área desequilibrada em nossas vidas. Eu estava lendo recentemente que a maior causa de divórcio no Brasil hoje não é por falta de amor, não é por falta de carinho, não é por falta de atenção do marido para com a esposa ou vice-versa. A maior causa de divórcio que existe no Brasil hoje é dinheiro. A maioria dos casais entram em crise, infelizmente, em momentos onde falta dinheiro. Qual que é a grande questão? Muitas das vezes nós temos como referência pessoas que têm uma vida totalmente desorganizada. Qual é o principal ídolo da nossa geração no Brasil de hoje? O pessoal diz que o menino Neymar, é o principal ídolo da nossa geração atual. Neymar tem seus 229 milhões de seguidores no Instagram, né, gente? 229 milhões.
O Brasil tem 240 milhões de pessoas, então só o Neymar, ele ocupa quase 100% de seguidores dessa população nossa brasileira. O que eu vejo? Às vezes a gente olha para a figura dele, e eu penso particularmente que esse camisa 10 da seleção brasileira tem e tinha muito mais potencial para fazer coisas que ele já faz. Porém, uma área da vida dele desorganizada, porque o menino Ney gosta de uma festinha, gosta de uma balada, gosta da mulherada, e muitas das vezes ele não consegue alcançar o seu objetivo. Uma coisa que me deixa muito feliz é conseguir ir em lugares e ver lugares organizados. É conseguir ir em igrejas e ver igrejas organizadas. É ir fazer visitas e ver casas desorganizadas. E qual que é o grande mistério, minha gente? Nada cresce desorganizado. Eu tenho certeza que Deus tem algo bom para você. Tenho certeza que Deus tem algo grande para você. Mas para você alcançar algo grande da parte de Deus, para eu alcançar algo grande da parte de Deus, vai passar por um princípio chamado organização. Eu acredito no Evangelho de Jesus, o Evangelho completo, o Evangelho que abençoa o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O nosso Deus é completo. A bênção de Deus não é só para a nossa vida emocional. A bênção de Deus não é só para a nossa vida espiritual. A bênção de Deus nessa noite é completa para a sua vida, amém? E isso vai passar por um princípio chamado organização. E com isso, Deus colocou no meu coração o título da mensagem de hoje. Título da mensagem de hoje: Ordem e Progresso. Onde que você já viu isso escrito? Na bandeira do Brasil. Confesso que eu não conheço quem fez a bandeira do Brasil, eu não sei quem escreveu, quem projetou, mas eu penso que essa pessoa ela foi muito, mas muito feliz ao projetar a nossa bandeira brasileira. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender: não existe progresso sem ordem. Não existe progresso sem organização. E se com ordem há progresso, com desordem há retrocesso, desorganização, falta de alcance do propósito. Eu não sei para onde Deus quer te levar. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida, mas uma convicção eu tenho: vai passar pelo princípio da organização. Quem está entendendo? Já pararam para pensar? Eu estou enxergando que o nosso Brasil ele está totalmente desorganizado, missionário. Não sei se vocês já pararam para pensar, o nosso ex-presidente, a qualquer momento ele vai ser preso. E o nosso atual presidente, há 6 anos atrás, ele estava preso. Olha para vocês verem a bagunça do nosso Brasil que nós estamos enfrentando hoje. Uma outra bagunça, minha gente, que nós vemos aqui em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, os bandidos roubam delegacia de polícia. Faz sentido? O bandido entrar na delegacia de polícia para roubar a arma do polícia. Nós estamos vivendo um momento onde o nosso Brasil está totalmente desorganizado. Uma outra questão: no meu tempo, os filhos obedeciam hoje são os pais que obedecem. Minha gente, sou professor numa escola pública lá em Taubaté, dou aula em 3 escolas. Toda vez que nós chamamos um pai para resolver um problema de aluno, o pai vai para cima de quem? Do aluno? Minha gente, o pai vai para cima do professor. Diante de Deus, eu já separei nesse 1 ano de Taubaté várias brigas de pai querendo bater em professor. Esses dias eu cheguei na escola, uma professora trabalha comigo, ela estava dentro do carro. Eu assustei: ô Beth, o que está acontecendo? Não, é que a mãe da aluna quer bater em mim. Eu falei: que isso, tio? O que você fez para ela? Não, só pedi para ela ficar acordada na sala de aula. Nós estamos vivendo um momento totalmente desorganizado, onde aquilo que era certo hoje não é certo mais. No meu tempo, minha gente, era o cachorro que fazia xixi no poste. Hoje parece que é o poste que faz xixi no cachorro, pelo menos no Brasil, né? E o que Deus tem a nos dizer sobre tudo isso? 2 versículos aqui para nós. Primeiro versículo: pois Deus não é Deus de, mas nosso Deus é Deus de paz. Onde existe desordem, não existe, e aonde existe paz, não existe desordem. Deus não compactua com a desordem que existe na nossa comunidade hoje. Outro versículo que vocês devem conhecer também: mas tudo deve ser feito com decência e tudo aquilo que nós viermos a fazer para o nosso Deus tem que ser feito com decência e
O nosso Deus é um Deus de ordem. E o meu Deus me trouxe lá de Taubaté para trazer uma palavra para você que vai organizar a sua vida ainda em 2025, amém? O nosso Deus é um Deus de ordem. Minha gente, nunca foi falta de tempo. Sempre foi falta de organização. Você conhece, por acaso, alguém que é desorganizado em casa? Alguém que acorda fora do horário? Alguém que não arruma a cama? Sabe o que eu pego mal? A galera quer mudar o mundo, mas não arruma a cama, Thales. Vai arrumar o mundo como? Fala a Deus. Tem gente que está com o armário lotado de roupa e continua comprando roupa. Não vou falar o que eu ia falar, que não, deixa quieto. Você conhece alguém que é desorganizado no trabalho? Tem gente que não consegue entregar os relatórios no prazo, as coisas no prazo, o serviço no prazo, desorganizado no trabalho. Tem pessoas que são desorganizadas financeiramente. Em qual sentido? Ganha 2.000 e gasta 3.000. Falta de organização. Você conhece alguém que é desorganizado em seu dia a dia? Você conhece alguém que só chega atrasado em seus compromissos? Pessoas, não olha para o lado não, que você está olhando para a pessoa que só chega atrasada em seus compromissos. Está todo mundo um olhando para o lado, aqui para o outro, aqui apontando o dedo. Falta de organização. E o que Deus tem para a gente nessa noite então, meus irmãos? 3 áreas da nossa vida que nós temos que organizar para que nós tenhamos ordem e progresso. E qual que é a primeira área que Deus quer organizar em nossa vida? É o nosso corpo físico, a nossa saúde física. As pessoas confundem muitas das vezes o físico, o corpo físico, com a carne. Mas sempre que Jesus falava da carne, no Novo Testamento principalmente, estava falando dos pecados da carne. Sabia que o maior presente, ou um dos maiores presentes que Jesus deu para você é o seu corpo físico? E sabe aquele versículo que nós lemos lá no começo? Sabe o que diz? Que em algum momento, quando Jesus voltar, nós iremos prestar conta para Jesus sobre esse presente que Ele deu para nós, o nosso corpo físico. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus criou tudo pelo poder da palavra, mas o nosso corpo Ele criou com as suas próprias mãos. Talvez o maior patrimônio físico que você tem hoje é o corpo que Deus te deu. E qual é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje, minha gente? Olha essa notícia. O Brasil tem 59% da população acima do peso. De cada 10 pessoas, em torno de 6 pessoas estão acima do peso. Uma outra notícia que eu achei super curiosa. Os homens têm medo de ir no médico. Tem algum homem aqui que gosta de ir no médico? Os homens têm medo de ir no médico, eu não sabia disso, mas olha o que a pesquisa diz: 6 de cada 10 homens têm medo de ir no médico fazer uma consulta de rotina. Sabe, a pergunta é: o que nós temos feito com o presente que Deus deu para nós? O que nós temos feito com o corpo que Deus nos deu? Já que nós somos imagem, semelhança, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Repete uma frase comigo. O crente, vamos lá, o crente tem que ser bom, bonito e cheiroso. Olha para o crente que está do seu lado, vê se ele está bonito e cheiroso nessa noite. Fala, cheiroso eu não sei, né? Mas bonito? Bonito eu não sei, mas cheiroso. Meu irmão, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas chegam para Cristo através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos com o nosso corpo também. Um dia eu falei lá para a EBD dos jovens antigos, que tinha lá em cima na EEC no passado, eu falei: olha, você é aquilo que você come. Já viu essa frase? Nós somos aquilo que nós... Daí o jovem falou para mim: então eu sou gostoso, porque eu só como coisa gostosa, né? Eu falei: você está de parabéns, cara. Você está muito bem. Muitas vezes, minha gente, não tem a ver com ser magro, não tem a ver com ser gordo, não tem a ver com ser alto, não tem a ver com ser magro, tem a ver com ser saudável. O bonito é ser saudável. Sabe, eu faço academia desde os meus 18 anos de idade, e às vezes a gente vê aqueles marombas de academia e a gente pensa que eles são saudáveis.
E na verdade vai por mim. 85% dos marombas que a gente vê na academia, que a gente vê na internet, eles usam bomba anabolizante. Vai por mim, meu irmão, experiência própria. Aquela galera toda usa veneno. E qual que é a grande questão? Às vezes nós estamos olhando como referência a vida deles, mas são pessoas que não estão saudáveis com o seu corpo. Porque quando a pessoa toma um veneno, uma bomba, alguma coisa desse tipo, a imunidade do corpo dela abaixa. E ela fica vulnerável, suscetível a alguns tipos de doença. Então, basicamente, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que organizar a nossa saúde física. Deus quer que nós organizemos a nossa saúde física. E aí, como que eu faço para organizar a minha saúde física? Eu oro para Deus? Deus, me faz perder 10 quilos aqui agora? É isso? Mas, gente, eu pego mal que o crente é muito teórico, né? Eu vou orar para Deus para entrar na academia. Eu vou orar para... Nem tudo é espiritual, minha gente. Não, eu vou orar para Deus fazer eu perder 5 quilos. Eu vou orar para Deus tirar o refrigerante da minha compra. Meu irmão, no supermercado, Deus não vai tirar o refrigerante da sua compra, não. Deus não vai obrigar você a ir para a academia, não. A organização do nosso corpo passa pela oração e pela nossa ação. Se nós queremos ter uma vida organizada fisicamente, nós precisamos ter ação também. A oração é orar com ação. E muitas vezes, assim como o pastor falou, nós terceirizamos tudo na resposta de quem? Do Espírito Santo. Não, o que Deus vai fazer, que, meu irmão, aquilo que Deus tinha para fazer de mais importante, Ele já fez. Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já viveu, Jesus Cristo já ressuscitou, Ele já está aqui nesse lugar, Ele já te entregou uma palavra, agora depende de você. Segunda coisa, nós temos que organizar além do nosso corpo físico, que as pessoas hoje, elas estão doentes. Segunda coisa que nós temos que organizar é a nossa alma. Quanta alma desorganizada na sociedade atual. Quantas vidas desorganizadas por causa da alma. Olha o que Salomão disse: acima de tudo guarda o teu, porque dele origina a vida. Acima de tudo guarda o teu coração. Minha gente, quanta gente vulnerável na alma. Quantas pessoas doentes emocionalmente. Nunca houve uma geração tão doente, infelizmente, nas áreas das emoções, na área da alma, conforme a geração que nós estamos vivendo. Nunca houve uma geração tão depressiva, nunca houve uma geração tão ansiosa, nunca houve uma geração com tanta crise de pânico conforme a geração que nós temos vivido. Pessoal, sem exagero, eu queria que isso não fosse verdade, mas todos os dias, every day, todos os dias, eu tenho que parar uma aula minha para socorrer alguém que está com crise de ansiedade. Não é exagero, todos os dias. Taubaté foi semana retrasada, uma menina passou mal na escola, daí uma menina vendo ela passando mal, essa menina passou mal. Daí essas duas meninas passando mal, um terceiro viu passando mal, passou mal também. E diante de Deus, 4 pessoas começaram a passar mal na mesma sala, no mesmo instante. Isso é normal, minha gente? Isso é certo? Será que Deus tem isso para nós? É resultado de uma vida que por algum motivo está desorganizado na área das emoções. Sabe, hoje as pessoas elas são contratadas nas empresas por causa da sua habilidade técnica. E as pessoas são mandadas embora das empresas por causa da sua falta de habilidade emocional. A pessoa tem um currículo maravilhoso, mas muitas vezes não sabe lidar com pessoas. E qual que é o grande segredo, minha gente? Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que um pássaro faça ninho sobre a minha cabeça. Sabe, muitas vezes, mais uma vez, eu tenho terceirizado toda a responsabilidade para Deus. Não, é tudo para Deus, é tudo para oração, é tudo para o ministério de intercessão que na igreja. Não, tem a minha parte e tem a parte de Deus. Aquilo que Deus tinha para fazer, Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte para organizar a minha vida emocional. Da onde vêm as nossas emoções? Daquilo que nós estamos vendo, ouvindo e falando. As nossas emoções, ou a falta de organização nas nossas emoções, vem daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço e daquilo que eu falo. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, porque os olhos são a janela
do nosso corpo, da nossa alma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai. Sabe por que o povo está doente hoje, minha gente? Porque o povo não para de ver, não para de escutar e não para de falar coisas totalmente diferentes da palavra de Deus. Eu não sei se acontece no Cruzeiro, mas em Taubaté eu vejo isso acontecendo demais. Mas, gente, não dá para ficar saudável emocionalmente escutando os corinhos sertanejos aí que volta aí fora, música de sofrência. No Brasil hoje, ou é música de sofrência, ou é música de adultério, ou é música de sexo exagerado, ou é música de violência. Como que eu vou ficar são na minha mente assim, se eu só escuto isso? Como que eu vou alcançar o propósito de Deus se tudo aquilo que eu escuto vai em desencontro aquilo que Deus tem para nós? Eu vou assistir uma série com a Letícia esses dias. Eu tenho muita dificuldade para assistir série hoje. Eu gosto muito de série, eu acho que sou viciado em série. E a dificuldade minha é encontrar uma série que eu possa assistir. Eu esqueci o nome da série que eu assisti essa semana, Adolescência. Alguém viu, da Netflix? Uma baita série, tá bombando, muito da hora. Daí eu fui procurar uma outra série que acabou. Comecei esse dia com a Letícia lá, já apareceu a mulher com os peitos de fora. A Letícia não queria que eu visse uma série com mulher com peito de fora, daí a gente mudou de série. Daí foi na outra série, mulher pelada. Falei, caramba, como que eu vou ter uma mente saudável? Como que eu vou ter as minhas emoções controladas, se aquilo que eu estou vendo está em distância daquilo que Deus tem para a minha vida? Então as nossas emoções, muitas das vezes, estão relacionadas àquilo que eu vejo, àquilo que eu ouço e àquilo que eu falo. Uma frase que Deus mostrou para mim um tempo, eu achei bastante interessante. Cuidado com seus pensamentos, porque os seus pensamentos definem as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras definem os seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque os seus hábitos definem o seu comportamento. Cuidado com o seu comportamento, porque ele define o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele definirá o seu destino. É tempo de nós, no culto de ceia, por isso que a mensagem veio assim dessa maneira hoje, de nós refletirmos aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que tem saído da nossa boca. Meu irmão, não existe uma oração do tipo, Darlan, ore por mim para eu mudar de pensamento. A Bíblia não fala isso, Darlan, ore por mim para que eu comece a pensar coisas boas. O que a Bíblia diz? Olha, para o novo chegar, o velho tem que ir. Para o velho sair, meu irmão, o novo tem que ir. É assim que Deus muda o nosso pensamento. Não tem como eu melhorar emocionalmente se eu continuo escutando as mesmas coisas. Não tem como eu melhorar emocionalmente se eu continuo assistindo as mesmas coisas. Não tem como eu melhorar emocionalmente se eu continuo falando as mesmas coisas. Eu gosto muito do Rodolfo Abrantes. Agora ele mudou de igreja, parece, né? Não sei qual foi a situação. Mas eu lembro quando ele converteu, ele falou um negócio que mudou minha vida. O pessoal perguntou, ele era da banda Raimundos, não sei se vocês conhecem a banda Raimundos antiga. Ele era dessa banda, ele converteu. E o pessoal falou, Rodolfo, não rola de você cantar mais que os Raimundos? O Rodolfo falou o seguinte, cara, não rola mais. Porque eu canto aquilo que eu vivo. No passado eu vivia aquela doideira. E eu cantava aquela doideira. Mas hoje eu vivo a vida de Deus. E por isso eu canto as coisas de Deus. O que o Rodolfo Abrantes falou lá para o povo lá? Olha, eu não deixei uma música, eu deixei um estilo de vida. E sabe o que eu pego mal? Muitas das vezes nós como crentes, nós temos caído em nossa emocionalidade, porque nós temos insistido em fazer as mesmas coisas. Albert Einstein disse certa vez, tolo é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultado diferente. O que Deus quer organizar na nossa vida hoje? Culto de ceia, minha gente, o nosso corpo físico. Outra coisa que Deus quer organizar, culto de ceia, a nossa saúde emocional. E outra coisa que Deus quer organizar ainda nessa noite, a nossa saúde espiritual. São as 3 áreas que Deus quer organizar na nossa vida nessa noite de hoje. Sabe que a minha maior tristeza é chegar nos lugares e não saber quem é crente e quem não é crente mais. Às vezes eu entro numa sala de aula, poxa, o crente e o não crente têm um comportamento igualzinho. É isso? É a mesma roupa, é a mesma vestimenta, é a mesma música, é o mesmo linguajar, é a mesma postura, é isso. Esses dias, a menina pulou o muro lá da escola,
menina, gente, 16 anos pulando o muro da escola, né? Pulou o muro da escola, eu fui para a igreja, eu vou na igreja Verbo da Vida lá em Taubaté. Cheguei lá na igreja Verbo da Vida, a menina, pai do Senhor, professor. Eu falei, tia, você não pulou o muro ontem? Como assim, cara? Acho que não acontece cruzeiro isso não, né? Como que pode? Minha gente, o crente tem que ser diferente. O crente tem que ser diferente. Não é sobre ser filho, não é sobre ser correto, não é sobre ser justo. É sobre ser filho e parecer filho. É sobre ser correto e parecer uma pessoa correta. É sobre ser justo e parecer uma pessoa justa. Isto é ter uma vida organizada espiritualmente. No passado as pessoas, elas pecavam escondidas, tá ligado? Hoje as pessoas, elas pecam e publicam na rede social, cara. As pessoas parecem que não tem mais vergonha de pecar, não tem mais vergonha de errar. Cara, quando uma professora chamava a minha atenção, eu me envergonhava intensamente. Hoje, quando a gente chama a atenção do aluno, o aluno se vangloria, a galera bate palma junto. Que isso, cara? Cadê a saúde emocional, espiritual, física do nosso povo? Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada de fé: com o pecado não se brinca, cara. Com o pecado não se brinca. Existe uma história real, não é de cruzeiro, mas uma senhora que estava se sentindo carente, sozinha, ela comprou um cachorro, um pitbull. E ela começou a cuidar desse pitbull, alimentar esse pitbull. Ela começou a tratar como se fosse um filho pertencente ali à casa dela. A questão é que esse pitbull cresceu, foi ganhando força, foi ganhando massa com o passar do tempo. E algum dia, do nada, esse pitbull surtou. Sabe o que ele fez? Matou aquela senhora. E Deus na hora falou para mim dela: não, o pecado é assim. Tem gente que está criando pitbull dentro de casa. Tem gente que está alimentando o pecado. Tem gente que está pegando aquilo que acha que não tem nada a ver, aquilo que todo mundo faz, e está criando, e aquele negócio está crescendo. Meu irmão, com pecado não se brinca, com pecado não se flerta, com pecado não se negocia. Ou nós temos a vida de Deus, ou nós não temos a vida de Deus. Ou Deus habita em nós, ou Deus não habita em nós. Ou nós somos templo e morada do Espírito Santo, ou nós somos templo e morada do... Meu irmão, a Bíblia diz: ou jorra a água doce da minha boca, ou jorra a água amarga. Na vida do cristão não tem meio termo: ou sou quente ou sou frio, ou sou de Deus ou não sou de Deus. E o que eu pego mal hoje, eu não consigo mais, nos lugares que eu frequento lá em Taubaté, saber quem é crente e quem não é crente mais. Até quando, cara? Ficou fácil ser crente agora. Poxa, agora eu sou crente, eu posso fazer aquilo que eu quero. Agora eu sou de Deus, o que eu entender por mim tá valendo. Eu acho que não foi isso que Deus colocou para nós. E finalizando, sabe que é um dia bem vivido para mim? É um dia quando eu consigo cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. É quando a bênção de Deus se derrama completamente em nossas vidas. Meu irmão, a vida não é só a igreja, cara. A vida não é só trabalho. Deus nos deu o corpo para nós cuidarmos. Deus deu o nosso intelecto para nós cuidarmos dele. Deus nos deu uma vida espiritual para nós cuidarmos dela também. E finalizando, qual que é a solução para toda essa desorganização? Qual que é a solução? A solução para toda essa desorganização continua chamando Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Existe uma história, eu finalizo nela, João capítulo 8, verso 1 a 11. Vocês conhecem a história assim como eu conheço. É aquela história da mulher adúltera, lembra? Aquela mulher adúltera, no segundo contexto que vocês conhecem, assim como eu conheço, ela foi pega no ato de adultério. Isto é, supostamente ela era casada e alguém pegou ela traindo o marido dela, dando balão no marido dela, colocou ela em praça pública e falou: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que você vai fazer com ela? A galera queria colocar Jesus em prova, porque Jesus era aquele que perdoava os pecados, Jesus era aquele que perdoava as ofensas, e as pessoas queriam colocar Jesus em prova. Se Jesus dissesse que perdoava os pecados, ia contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia que quem era pego em adultério tinha que morrer pedrado. E Jesus continuou lá, o pessoal começou a pressionar Jesus: e aí, Jesus, o que vai fazer com essa mulher?
O que vai fazer com essa mulher? E Jesus trouxe uma das frases mais célebres do Novo Testamento: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A galera vazou, foi embora. Jesus virou para aquela mulher: ei, moça, ninguém te condenou, eu também não te condeno, só que aqui está o mistério. Ele falou: vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Aquela mulher, assim como você e eu, ela tinha 3 esferas da vida dela: a vida física, emocional e espiritual. Por causa da sua carência emocional, por causa da sua carência na alma, ela pecou contra Deus e ela estava quase morrendo apedrada diante dos homens. Meus irmãos, basta uma área desorganizada em nossa vida para tudo dar ruim. Basta uma área desorganizada em nossa vida para as coisas não acontecerem conforme Deus tem para nós. E o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar a viver a palavra de Deus. Nós temos que voltar a viver as palavras de Jesus. Nós podemos organizar, olhar a vinda de Jesus aqui para a terra por meio de várias óticas. Mas na ótica de hoje, Jesus foi enviado por Deus porque Deus queria que Jesus resolvesse a bagunça que o pecado causou na vida da sociedade. Nós não podemos flertar contra o pecado. Nós temos que cuidar do nosso templo, do templo chamado do Espírito Santo. Nós temos que cuidar das nossas emoções. Meus irmãos, com todo respeito, não faz sentido vir para o culto quinta e domingo e a nossa vida continuar uma bagunça, cara. Não faz sentido eu ficar escutando música gospel, pregação gospel o dia todo e minha vida continuar do mesmo jeito. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer organizar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história, Deus quer restaurar os nossos caminhos, e isso passa pela ótica da organização. Meu amigo morou na Alemanha há 4 anos, Henrique, aqui de Cruzeiro. Ele falou que o alemão ele tem uma cultura muito da hora, que no Brasil a gente deixa a treta explodir, depois a gente traz para o pastor, depois a gente traz para o médico, depois a gente traz para o especialista. Ele falou que na Alemanha não é assim. A galera trabalha com uma cultura preventiva. Antes do problema acontecer, eles arrumam. Antes de dar problema, eles dão um jeito. E no Brasil não, parece que no Brasil é tudo inverso, cara. A minha oração é para o demônio não entrar, porque depois para sair, meu irmão, dá trabalho, cara. A minha oração é para a nossa vida não bagunçar, porque depois para endireitar a nossa vida, dá trabalho. E aqui eu finalizo. Tinha uma cidade pequena, no interior do nosso Brasil grande, e a cidade pequena existia uma igreja muito influente lá. E nessa igreja os membros da cidade iam, assistiam, frequentavam, prestavam culto para o nosso Deus. E o pastor ficava feliz quando a igreja estava cheia. Porém, todo ano um circo ia para aquela cidade. Antigamente o circo bombava, não sei se vocês pegaram a época do circo. Eu fui muito em circo no meu passado. E o pastor ficava triste quando o circo chegava na cidade, porque os membros deixavam de ir para a igreja para irem no circo. E um dia o pastor foi para o culto vazio, igreja vazia. O pastor ficou triste e falou: vou para o circo também. Chegou lá, ele viu todos os membros da igreja dele lá, a galera lá se divertindo, um tanto de coisa. E ele falou: vou ter que trocar uma ideia com o dono do circo aqui agora, para saber o que ele está fazendo, que o circo está lotado, e a igreja por algum motivo não está tão cheia assim. Ele falou: dono do circo, o que você faz, cara? O que você está fazendo que seu circo está lotado, mas a minha igreja está vazia? E o dono do circo falou para aquele pastor a seguinte frase: nós vivemos uma mentira, mas nós pregamos ela como se fosse uma verdade. Vocês pregam uma verdade, mas vivem ela como se fosse uma mentira. Sabe, é tempo de nós vivermos a palavra de Deus, cara. É tempo de a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje é culto de ceia. Não queria trazer isso, cara, mas o Espírito Santo me incomodou. Sabe, não faz sentido nós frequentarmos igreja, nós ouvirmos as melhores músicas, nós estarmos com as melhores pessoas e a nossa vida continuar bagunçada. O que Deus tem pra gente? Ordem e progresso. O que Deus tem pra gente? Vida e vida em abundância.
O que Deus tem pra gente? Deus tem muitas bênçãos para alcançar a nossa vida. Deus tem muitas bênçãos para alcançar a nossa história. Deus quer usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas, mas Deus não vai usar a sua vida se ela continuar, ou se por acaso ela estiver desorganizada. Deus precisa de mim, Deus quer me usar, mas Ele vai me usar da forma que Ele quer. E um dos princípios que Ele quer utilizar a minha vida é a minha vida estando organizada. Meu irmão, Deus não vai malhar por você. Meu irmão, Deus não vai te obrigar a escutar música gospel, música que faz bem. Deus não vai te obrigar a vir para a igreja, meu irmão. Tem a parte de Deus e tem a sua parte. Quem vai fazer a sua parte aqui nessa noite? Fique de pé. Fique de pé comigo. Ordem e progresso. Sem ordem não há progresso. E aí, feche seus olhos. Por acaso existe alguma área da sua vida que está desorganizada? De repente, minha vida profissional está uma bagunça. De repente, a minha vida financeira não está do jeito que Deus queria que estivesse. De repente, meu casamento, meu relacionamento de casamento não está bom, não está bem. É um momento, nessa noite, onde Deus quer organizar você. Meus irmãos, eu tenho várias e várias áreas da minha vida que estão desorganizadas. E eu estou deixando aqui nesse altar na mão de Deus para que Deus possa organizar. E quando Deus se organizar, quando Deus perdoar os meus pecados, quando Deus perdoar os nossos pecados, quando Deus organizar aquilo que estava desorganizado, por meio de Jesus, Jesus vai dizer assim o seguinte para você: meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados, as tuas bagunças estão organizadas, mas vai e não peque mais, mas vai e não bagunce mais, mas vai e não faça aquilo que é contrário à minha palavra. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado a Deus por esse momento. Nós somos a tua igreja reunida aqui nesse lugar. A nossa vida é guiada pelo teu Espírito Santo. Nós viemos aqui ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, viver o teu propósito em nossas vidas. Nós não queremos viver uma vida bagunçada, Deus. Nós queremos ser abençoados em nossa vida física, emocional e espiritual. Nós queremos voltar para as academias, nós queremos voltar para os médicos, nós queremos voltar a comer bem, a dormir bem, a se alimentar bem, ó Pai. Esse é o nosso propósito também aqui nessa terra. Nós queremos voltar a ouvir boas coisas, nós queremos voltar a assistir boas coisas, nós queremos voltar a falar boas coisas, porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Pai, nós não vamos negociar com o pecado. Na nossa vida não existe negócio com o pecado. Que todo pecado aqui nessa noite caia por terra em nome de Jesus. O pecado não vai guiar a nossa vida. O pecado não vai guiar a nossa história, porque maior é o Senhor que está em nós do que o pecado que habita lá no mundo, ó Deus. Abençoe cada família, cada história aqui nessa noite. Que nós possamos sair daqui com a plena convicção que a nossa vida foi organizada, que a nossa vida foi gerenciada, e que quem dirige a nossa vida, ó Pai, não é governo. Quem dirige a nossa vida não é a gula. Quem dirige a nossa vida não é o pecado. Quem dirige a nossa vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Seja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós sairemos daqui organizados, restaurados, preparados para viver a bênção que o Senhor preparou para nós. Nós não queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a vida que o Senhor tem estabelecido para nós. É assim que eu oro. Certo que o Senhor está conosco aqui nessa noite, ó Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. E se você concorda comigo, você pode dar uma salva de palmas bem alta para o nosso Deus.